Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empresário, empreendedor, profissional, trabalhador, família, trabalhador de todos os ramos, de todas as áreas. Nesta manhã de sexta-feira, nos reunimos na presença de Deus aqui no Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate, para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para, assim, prosperar nos negócios. Vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ontem nós iniciamos uma nova série, finalizamos a série com as melhores citações bíblicas para o mundo do empreendedorismo, o mundo dos negócios, do livro dos Provérbios, e iniciamos o livro do Eclesiastes. Eu fiquei de analisar entre Eclesiastes e Neemias, e a gente vai seguir a série com Eclesiastes mesmo. E hoje nós vamos meditar em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes 11, versículo 4, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa citação bíblica é um alerta para nós. Cuidado para você não ficar só observando as coisas e nunca realizar um sonho, e nunca começar um projeto porque está observando, esperando o tempo bom, esperando o tempo certo. Saiba de uma coisa, no mundo do empreendedorismo, o tempo bom, o tempo certo, ele não existe. O que existe é uma demanda de necessidade. Se você vai empreender em algo, se você vai vender um produto ou você vai vender um serviço, você está oferecendo algo para a necessidade das pessoas. As pessoas estão contratando o teu serviço porque precisam daquela atividade. As pessoas estão comprando o teu produto porque precisa do produto que você está colocando apostas no mercado. No mundo do empreendedorismo, um alerta muito grande contra a paralisia por análise. Se a gente só observa e não toma nenhuma atitude, nenhuma ação, a gente fica parado no tempo, apenas analisando. Se você espera pelas condições perfeitas, entre elas, taxas de juros ideal, o dólar baixo, equipe perfeita, você nunca vai se lançar em um projeto. Se você espera essas condições perfeitas para lançar um projeto, você nunca começará. Porque o perfeito só é Deus, minha gente. Lógico que, digamos aqui, o dólar baixou. Então, eu posso implementar uma atividade e não começar ainda uma atividade. Eu posso ter uma atividade encaminhada já, e com a queda do dólar, aquela atividade ela pode ser multiplicadora. Depende da forma como eu vou gerir, a visão que eu vou ter para o empreendedorismo. Empreender exige agir apesar das incertezas. Não, isso é incerto, mas eu preciso fazer. Se eu não fizer e der certo? Ah, Rose, mas e se eu fizer e não der certo? Tenta outra vez. Vocês imaginam que quem criou a lâmpada, a luz,
criou apenas uma vez? Nada, minha irmã, foi várias e várias e várias tentativas. E assim é a vida dos vencedores. É preciso fazer para poder acontecer. Para poder, se deu errado, tenta outras fórmulas, outros meios, mas não pode se amarrar, não pode ficar parado esperando o perfeito, porque o perfeito somente Deus. Então, para a gente estar junto do perfeito, a gente tem que partir desse mundo, né? Mas precisamos agir nesse mundo sendo conduzido por aquele que é perfeito, pelas mãos de Deus. Dentro do mover dos combatentes, nas campanhas de oração, tem o movimento do orar e agir. Eu não posso só rezar esperando que as coisas caiam do céu. Não, eu vou rezar para buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes. E eu vou agir para poder, assim, prosperar nos negócios. Que neste dia de hoje nós possamos sair do mundo da paralisia da análise e agir apesar das incertezas. Pega a tua arma de batalha e vamos juntos rezar o texto do empreendedor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Deus abençoe o senhor, seu Vicente, seja bem-vindo. Deus derrame graças em abundância na sua vida, toda a sua família, seus sonhos e projetos. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro do nosso negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar pela vida dos seus clientes. Coloca diante de Deus seus clientes, fornecedores, colaboradores, funcionários, líderes, coordenadores, gestores, sócio. Apresenta todos diante do Senhor. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos pedir a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, apresenta diante de Deus a sua vida financeira
e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Durante toda essa semana, hoje, sexta-feira, finalizando essa semana, amanhã, o último dia. Então, sejamos gratos a Deus. Durante 5 dias, Deus derramou muitas graças, Deus derramou muitas bênçãos. Mesmo que você tenha visto, mesmo que você não tenha visto, seja grato ao Senhor. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você nesse momento a parar o que você está fazendo. Coloca diante de Deus o teu negócio. Pede uma bênção especial, uma graça especial na tua empresa, no teu empreendimento, no teu comércio, na tua loja, no teu consultório, no teu escritório, na tua concessionária. Coloca diante de Deus a tua profissão, o teu ramo de atividade profissional, a tua casa, a tua família. E vamos confiante no poder de Deus,
que acolhe as nossas intenções, as nossas entregas. Quero rezar pela Resgate Store, a loja da Nação Combatente que vende os produtos personalizados com a marca oficial. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, dos nossos projetos, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizando o texto do empreendedor, agradecendo a você que reza conosco de segunda a sábado às 6h30 da manhã, aqui no Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate, e te peço para deixar o teu like, deixa teus comentários e compartilha esse texto para que outras pessoas possam também vivenciar essa graça, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Que o Senhor nos visite neste dia, derramando sobre nós a sua luz, a sua força, o seu amor, a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia de trabalho nessa 8ª de Páscoa. Anunciemos as maravilhas da ressurreição. Cristo vive, Cristo reina, Cristo está no meio de nós. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu. Entoemos, cantemos o nosso aleluia. A alegria verdadeira da ressurreição possa sempre conduzir as nossas vidas. Não retrocedemos, nós avançamos. 2026 é o tempo de avançar. Tchau, povo de Deus, estamos juntos na batalha até o céu.